Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será hormônios sexuais. Então, olha, os hormônios sexuais são secretados primordialmente pelas gônadas, né? No caso também temos a placenta e a hipófise, podendo aí estar atuando nessa função. As gônadas, né, no caso aqui os testículos no macho e os ovários na fêmea, produzem hormônios, né, bem como espermatozoides e óvulos, né, que são aí células, né, com função diretamente, né, voltada aí para a reprodução, né, são os nossos gametas. Tudo bem, pessoal? Então aqui nessa imagem nós podemos observar uma tabela em que você tem aí alguns hormônios, né? Por exemplo, aqui olha, a testosterona, né, que é produzida onde? Nos testículos. Nós temos aí, olha, o estrogênio e a progesterona, que são produzidos aí nos ovários, ou seja, nas gônadas femininas, ok? Nós também temos a estrutura desses hormônios, tá? No caso aqui a testosterona, né, ela é um esteroide, ok? Bem como o estrogênio e a progesterona, que também são esteroides, pessoal. Tranquilo? Nós também temos o tecido-alvo aí desses hormônios. No caso aqui da testosterona, né? Ela tem como alvo a maioria das células. E no caso aqui do estrogênio e da progesterona, nós também temos que elas possuem como alvos o que? A maioria das células, pessoal. Tranquilo? E qual seria então a função da testosterona? Bom, ela ajuda na espermatogênese, no desenvolvimento da genitália, na manutenção da função dos órgãos reprodutores, tranquilo? Também nas características sexuais secundárias. Observe só como ela é realmente muito importante, ela tem diversas funções. Além disso, ela também atua no comportamento sexual, ok? Então, são funções realmente essenciais para o organismo. E no caso do estrogênio e da progesterona, vocês observem aqui que esses hormônios, né, esses esteroides, eles têm funções assim semelhantes, né? Olha, eles ajudam aqui no desenvolvimento, no funcionamento das glândulas mamárias do útero, tranquilo, características sexuais secundárias, ok? Comportamento sexual e também no ciclo menstrual. Ou seja, funções bem relacionadas aí para esses dois hormônios. Além desses hormônios, né, esteroides, no caso aí da testosterona, do estrogênio e da progesterona, nós também temos outros hormônios que possuem uma outra estrutura, tá? Que no caso aí é a estrutura de polipeptídicos, ok? Que no caso aqui seria o hormônio inibina, produzido aí pelos testículos, tá? Nós também temos esse hormônio sendo produzido aí pelos ovários, tá? No caso aqui desse hormônio, né, o hormônio inibina, ele tem como alvo justamente a adenohipófise. E adivinha qual é a resposta dele? Inibe a secreção do hormônio folículo estimulante, tranquilo? Então é a mesma função tanto em homem quanto em mulher, ok? Já por outro lado, nós temos um outro hormônio chamado de relaxina, que é um hormônio aí produzido pelos ovários, tranquilo? E esse hormônio ele tem como tecido-alvo as células do tecido conectivo. Qual seria a resposta? Aumenta a flexibilidade do tecido conectivo na área pélvica, especialmente na sínfise pública. Olha só que interessante. Então a relaxina, ela produz um amolecimento das articulações pélvicas, né? O que dá a flexibilidade necessária para o parto, o que diminui a união dos ossos da pelve e alarga o canal de passagem do feto. Com certeza algo essencial aí, né, nesse período da vida da mulher, tranquilo? Só destacando aqui novamente, né, nós temos a testosterona, né, que é o principal hormônio andrógeno masculino, e aqui nós temos os principais hormônios esteroides femininos, né, no caso o estrogênio e a progesterona. Ok, pessoal? Então, continuando. Os esteroides sexuais, pessoal, eles determinam se o feto irá se tornar fêmea ou macho, tranquilo? Nos mamíferos, a ação desses hormônios ocorre em função da herança cromossômica. Ou seja, se o indivíduo ele apresenta cromossomos sexuais do tipo XX ou se ele apresenta cromossomos sexuais do tipo XY, ok? É importante ressaltar que os machos, eles representam o sexo heterogamético, ou seja,
Os homens, né, eles apresentam o cromossomo Y. E esse cromossomo Y, ok, ele possui um gene que é responsável justamente pelas características típicas do sexo masculino. E esse gene, né, o SRY, ele também vai estar associado aí à liberação de hormônios típicos do sexo masculino que vão ser essenciais para o fenótipo masculino. Caso o indivíduo não apresente esse cromossomo Y e não apresente, por consequência, né, o gene SRY, esse indivíduo vai apresentar o fenótipo feminino, né, das características sexuais femininas, ok? Então, em humanos, a presença de um cromossomo Y estimula o que as gônadas indiferenciadas do embrião a produzir andrógeno. Olha só que coisa importante. Isso aí na 7ª semana. E desenvolve-se um sistema reprodutor masculino. Caso contrário, você já imagina o que acontece, né? Estruturas reprodutivas de fêmea desenvolvem-se, pessoal, né? Olha só que coisa interessante. No início do desenvolvimento do indivíduo, então aí graças a uma herança genética, você tem aí o fenótipo masculino e feminino. Então vamos analisar com mais detalhes como é que esse processo ocorre. Então se você observar aqui na imagem, o que é que nós temos? Nós temos que aproximadamente em torno da 7ª semana de desenvolvimento, né, do indivíduo, a região aqui das genitálias não tem muita diferença entre homem e mulher. Não apresentam-se diferenças significativas. Então aqui nós temos algumas regiões em destaque, né, coloridas, no caso verde, amarelo e vermelho. Essas cores são apenas didáticas, pessoal, porque no geral não existem essas colorações, tudo bem? Mas essas regiões coloridas elas vão especificar tecidos específicos no indivíduo adulto. Então o que é que nós temos aqui? Olha? Essas dobras, né, de tecido irão formar o pênis no macho ou os pequenos lábios na fêmea. No caso aqui essa região em amarelo, vocês observem que vai formar o pênis no indivíduo do sexo masculino e os pequenos lábios no indivíduo do sexo feminino. Já essa região aqui em verde, pessoal, que aqui está indiferenciada no indivíduo, né, nesse momento aqui do parto, né, recém-nascido, você vai observar o quê? Que ele vai formar justamente o saco escrotal e os grandes lábios, isso aqui nas fêmeas, tranquilo? Nos machos vai formar o sacro escrotal, tranquilo? E aqui essa região em vermelha, né, vai formar a glande do pênis e nas mulheres vai formar o clitóris. Ok, pessoal? Isso graças à ação aqui, olha, dos andrógenos. Destaque aqui, olha, andrógenos. Então, quando os andrógenos estão presentes, você vai ter essa diferenciação e formação dessas estruturas aqui. Caso os andrógenos estejam ausentes, né, devido à ação genética, você vai ter essa formação aqui. Ok, pessoal? Então, aí você vai ter a diferenciação entre machos e fêmeas graças a uma ação hormonal que ocorre durante o desenvolvimento fetal. Ok? Então, continuando. O controle hormonal da reprodução em ambos os sexos segue o padrão básico, né, que é o hipotálamo, a adenohipófise e a glândula periférica. Então, vamos analisar aqui em detalhes como é que isso acontece. Tá? Então, esse controle hormonal ele vai ser o quê? Vai ser um controle hormonal semelhante àquele observado para outras glândulas endócrinas. Então, inicialmente, nós temos aqui um estímulo, né? Esse estímulo pode ser interno ou ambiental, vai atuar aqui no sistema nervoso central, e aí vai ser gerada uma resposta para onde? Para o hipotálamo. E aí o hipotálamo, né, vai secretar hormônio liberador de gonadotrofinas. E esse hormônio vai ter uma ação sobre a adenohipófise, pessoal, que por sua vez vai secretar os famosos hormônios tróficos, no caso aqui, olha, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. E esses hormônios vão atuar sobre o que ele chama lá, né, no slide anterior, de glândulas periféricas. Então você vai ter, olha, células endócrinas, tá? Tudo bem, que vão secretar hormônios esteroides e peptídicos. Nós também temos aqui a produção de gametas com ação aqui do hormônio folículo estimulante, como vocês podem estar observando, tranquilo. E aqui do ladinho nós temos aqui, efeitos da retroalimentação dos hormônios esteroides sobre a liberação das gonadotrofinas, tranquilo? Então aqui nós podemos observar, hormônio esteroide, né, estrogênio ou androgênios baixos, ou seja, nessas condições o que acontece? Você tem ausência de retroalimentação negativa, pessoal. Esse vai ser o efeito quando você tiver aí
níveis baixos, tanto de estrogênio quanto de androgênio. Até porque se você tem níveis baixos desses hormônios, você precisa o quê? Justamente deles. Então não tem necessidade de interromper a produção desses hormônios. Tranquilo? Então o que vai acontecer? O nível de gonadotrofinas vai aumentar, pessoal, tá? Olha só que interessante, tranquilo? Por outro lado, quando você já tiver níveis moderados aí de androgênio, né, ou de estrogênio, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma retroalimentação negativa, no sentido justamente de diminuir, né, a estimulação que vai gerar a produção desses hormônios aí, né? Por causa desses hormônios esteroides, do androgênio e do estrogênio. Nesse outro caso aqui, quando você tiver um nível alto de androgênio, o que, que você vai ter? Retroalimentação negativa, né? Então aqui o nível das gonadotrofinas também vai diminuir. E por último, quando você tiver um nível de estrogênio alto, né, desde que seja sustentável, você vai ter uma retroalimentação positiva. Então vai haver um aumento aí, olha, um aumento no nível de gonadotrofinas. Isso que ele está mostrando aqui, olha, através dessas linhas tracejadas, né? A retroalimentação de alça longa pode ser tanto negativa, ou seja, a presença aí desses hormônios pode tanto inibir as células aí na região do hipotálamo ou da adenohipófise para diminuir a sua atividade, quanto positiva, né? Justamente o contrário, vai estimular essas células que produzem hormônios tróficos para aumentar ainda mais a sua atividade e com isso aumentar a produção aí dos hormônios, né? Então, olha só que coisa interessante, pessoal. Então, resumidamente, isso aqui é a via, né, de regulação dos hormônios associados aí, tá, à reprodução, tá? Ovários. Então, pessoal, os ovários são as gônadas femininas, tudo bem? Então, lembrando, né, que na ovulogênese, as ovogônias, né, as células germinativas, elas se transformam em ovócitos primários, ok, né? Elas iniciam a meiose 1 e param na fase de diplóteno da prófase 1, pessoal. Isso durante a fase intrauterina de desenvolvimento da mulher, tranquilo? Já na puberdade, o ovócito primário ele termina a meiose 1 e origina o ovócito secundário, como vocês observam bem, olha, ovócito secundário, pessoal, e também origina um corpúsculo polar 1, tranquilo? O ovócito secundário ele inicia a meiose 2 e estaciona na metáfase 2, que só continua caso, né, haja uma fecundação, pessoal. E os corpúsculos polares formados sofrem degeneração, tranquilo? Então vamos analisar aqui, por exemplo, as estruturas que compõem o ovário. Nós temos aqui, olha, os folículos de Graafi. Então aqui no detalhe, olha, folículos de Graafi. Ao se desenvolverem, liberam o ovócito secundário, que no caso aqui é o nosso óvulo, pessoal. Tranquilo? Então vejam bem, após a puberdade, os ovários de uma mulher apresentam diversos folículos de Graafi. Então, como vocês estão observando bem aqui, tranquilo? Isso em diferentes estágios de desenvolvimento. E quando maduro, o folículo libera o ovócito secundário. Observe aqui, olha, na imagem detalhe do folículo liberando o ovócito secundário, no processo conhecido como ovulação, ok? Em seguida, né, o folículo ele se transforma aqui no corpo lúteo ou corpo amarelo. Então, vamos observar aqui na descrição, olha, corpo lúteo ou corpo amarelo, ele surge a partir do folículo rompido após a ovulação. E o corpo lúteo, ele tem uma função endócrina, pessoal, bem interessante. Ele é capaz de secretar progesterona e estrógeno, tranquilo? Que vão fazer parte do ciclo menstrual, ok? E caso não haja fecundação, o corpo lúteo, ele regride e desaparece antes da ovulação seguinte, pessoal. Tranquilo? Controle hormonal do ciclo menstrual. Então, pessoal, uma vez por mês, né, em média 28 dias, observem que é um detalhe nesse período de 1 até 28 dias, ok? O ovário, né, ele lança um ovócito secundário na tuba uterina, que é a ovulação, como nós vimos no slide anterior. E o útero prepara-se para receber um embrião. Se houver fecundação, o embrião se implantará, né, e crescerá no útero.
Caso não haja, o ovócito secundário ele degenera. Então, observe aqui o seguinte, o gameta feminino ele acaba se perdendo, né? Ele não vai ser fecundado, não vai gerar um novo ser. E a parte interna do útero desmancha-se e é eliminada pela vagina, que é o caso aí da menstruação. Então, nós temos aqui a parte interna aqui do útero, né, chamada de endométrio, ela vai desmanchar e aí vai ser eliminada durante a menstruação, ok? Então, essa série de acontecimentos no ovário e no útero é controlada pelos hormônios folículo estimulante. Então, observe aqui, olha, hormônio folículo estimulante, também representado aqui por essas três letras, FSH, e também pelo hormônio luteinizante, representado aqui por essas duas letras, LH, pessoal. Esses hormônios eles são produzidos pela hipófise, que é uma glândula que fica próxima do hipotálamo no encéfalo humano. E esses hormônios são os hormônios gonadotróficos. Então, observe que esses hormônios eles têm papéis importantes durante o ciclo menstrual, ok? Então, vejam bem, o início da menstruação ele marca o primeiro dia do ciclo, que é dividido em 3 fases. Então, nós temos aqui, olha, a primeira fase, né? Destaquei aqui para vocês nessa barra em azul, é chamada de fase folicular. Então, o folículo ovariano ele cresce e prepara-se para a ovulação. Então, observe que olha, folículo em crescimento, olha aqui no detalhe, e aqui o folículo maduro, pessoal. Tudo bem? Esse crescimento é provocado pelo hormônio folículo estimulante. Então, observe que olha, o hormônio folículo estimulante, observe aqui olha, as setas indicando aqui a ação desse hormônio sobre o folículo, ok? E aí, à medida que o folículo ele cresce, ele produz estrógenos. Então, isso é bem interessante. Observe aqui, olha, as setinhas saindo aqui, olha, do folículo para a palavra estrógeno. Então, tá ok? E eles provocam o crescimento do endométrio. Então, observe aqui, olha, essas setas saindo aqui, olha, da palavra estrógeno, né, simbolizando aqui a ação do hormônio estrógeno para a parede do útero, para o endométrio. Tudo bem? E isso provoca o crescimento do endométrio, pessoal. E o folículo maduro, ele lança o ovócito secundário na tuba uterina. Então, observe bem aqui, olha, esse lançamento do ovócito secundário, tá? Isso marca a ovulação, pessoal. E o final aqui da fase folicular. Então, no canto direito aí do vídeo de vocês, é possível observar que, olha, o hormônio folículo estimulante, né? Nesse gráfico aqui você tem a concentração, tudo bem? Nesse eixo aqui e nesse outro eixo aqui você tem o período em dias. Então, esse hormônio aqui, o hormônio folículo estimulante, ele é capaz de fazer com que o folículo ele amadureça e o folículo por si consegue gerar, né, estrógenos. Então, você observa que a concentração de estrógenos vai o quê? Aumentando a partir do início do ciclo menstrual. Tranquilo? Então, isso caracteriza a fase folicular. Ok? Então, a próxima fase é chamada fase lútea. Então, destaquei aqui em amarelo nessa barra para vocês poderem compreender melhor. Ok? Então, sob a ação, né, do hormônio luteinizante, observe que olha, o hormônio luteinizante, tá? O folículo rompido transforma-se em uma glândula que é o corpo lúteo. Então, você observa aqui, olha, o folículo se transformando no corpo lúteo, o corpo amarelo, tá? Então, isso é possível graças à ação do hormônio luteinizante, tranquilo? Por sua vez, o corpo lúteo, ele vai secretar progesterona e também estrógeno, pessoal, tranquilo? Então, olhando aqui para o gráfico, você observa que a partir do 14º dia, a partir do período que ocorreu a ovulação, ocorre um aumento na concentração de progesterona, e também de estrógenos, pessoal, graças à ação do corpo lúteo, ok? Que foi desenvolvido, por sua vez, devido à ação do hormônio luteinizante, tudo bem? Isso aqui na fase lútea, pessoal, como vocês podem estar aí observando. Uma outra coisa que é importante destacar, que a progesterona, por exemplo, ela contribui com o desenvolvimento aqui, olha, do endométrio, pessoal, tranquilo? E aí nós vamos para a próxima fase, chamada de fase menstrual, que é essa fase bem aqui, olha. Então, você observa o seguinte, se não ocorrer fecundação, né, até cerca de
14 dias, né, depois da ovulação, o corpo lúteo ele vai degenerar. Então, observe que, olha, corpo amarelo atrofiado, tudo bem? Deixando de produzir seus hormônios. Então, você observa aqui no gráfico que a concentração de estrógenos e de progesterona diminui. Observe que, olha, diminui a concentração desses hormônios, ok? E isso provoca a degradação, né, ou degeneração e a eliminação parcial do endométrio, aqui, ó, que é a parede do útero, ok? E a eliminação parcial dele, né, durante aí a menstruação, que é essa fase bem clara que eu destaquei em vermelho. Então, isso de acordo com a mulher pode variar de 5 a 7 dias, tudo bem? Então, aqui tem uma média, né, do primeiro até o quinto dia, pessoal, ok? Então, outra coisa interessante é o seguinte, pessoal. Quando a mulher ela toma os anticoncepcionais, né, então observe aqui, olha, nesse outro gráfico, no canto inferior direito de vocês, observe aqui a ação dos hormônios, né, estrógeno e progesterona, que são produzidos naturalmente no corpo da mulher ao longo do ciclo menstrual. Observe que a concentração deles varia, tudo bem? Só que quando a mulher ela toma os anticoncepcionais, que são esses hormônios de forma sintética, a concentração de estrógeno e progesterona se mantém constante ao longo do ciclo menstrual, pessoal. Então, né, o que acontece? Essa ação desses hormônios, né, de forma constante, eles vão inibir a atividade da hipófise, bem aqui. E com isso vai acontecer o que? A diminuição nas taxas de produção do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Então, se vocês pararem, né, para raciocinar, esses dois hormônios, de uma certa maneira, eles favorecem a ovulação, que é a liberação do gameta feminino. E, com isso, né, a tentativa de gerar uma gravidez. Se a taxa desses dois hormônios está baixa no corpo da mulher, não vai acontecer a ovulação, não vai acontecer a fecundação e, com isso, não se tem uma gravidez. Então, daí a lógica, né, da utilização desses hormônios nos medicamentos, né, ou nos anticoncepcionais. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer pela atenção.